O Galo tem proposta da Rússia por Rubens. E vamos falar sobre Cuca também. Vamos falar sobre cobrança ao Cuca. Quer saber sobre tudo isso? Assista até o final, deixa o like no vídeo, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Tudo isso é muito importante. O Galo recebeu proposta nas últimas horas de uma equipe russa. O nome desse clube não foi revelado, o que a gente sabe é que trata-se de um clube de Moscou. E a oferta por Rubens, lateral e meio-campista, gira na casa dos 12 milhões de dólares, ou mais ou menos 78 milhões de reais. Importante lembrar que o Atlético é dono de 80% dos direitos econômicos. O Galo considera a proposta boa, mas para bater o martelo gostaria de ficar com um percentual a mais em cima desses 12 milhões de dólares, ou que o time russo aumentasse as cifras. Importante comentar que antes da Copa do Mundo de Clubes o nome do Rubens já chegou a ser especulado como um possível alvo de clubes do exterior, e o Cuca disse na oportunidade que vender o Rubens seria um enorme prejuízo do ponto de vista esportivo. Mas eu tenho contado para vocês sobre a enorme dificuldade do Atlético em relação a finanças. Fluxo de caixa, pagamento de salário, direito de imagem, comissões, luvas, e diante desse cenário a tendência é que o Rubens seja negociado. Atleta de 24 anos de idade, temporada de 32 jogos, sendo 27 como titular, virou peça importantíssima da equipe de Cuca nas últimas rodadas. A proposta foi considerada boa pelo Atlético, mas o negócio só vai sair se o Atlético conseguir morder um percentual dos outros parceiros ou se esse clube russo aumentar a oferta, tá? O Cuca é contrário ao negócio, o Cuca entende que seria importante a manutenção do Rubens, até porque o Rubens tem enorme potencial de crescimento, mas vocês sabem a dificuldade financeira do Galo, tá? Agora nós vamos falar sobre Cuca. Vamos lá, gente. Sobre Cuca, eu quis trazer esse tema aqui pelo seguinte, que realmente, né, a gente chega e tá sempre, e isso que eu vou falar agora eu vejo pouquíssimos ou praticamente ninguém falando, tá? A gente fala muito aí de salários atrasados, critica a diretoria como eu fiz agora, né? Até a questão do elenco, de não termos elenco, não termos opções no banco, de faltar isso, faltar aquilo, às vezes o jogador tá mal, o jogador... Mas, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E o Cuca? Quando é que nós vamos cobrar o Cuca? Porque eu acho que tá na hora. Eu acho que tá na hora de cobrar. Porque o trabalho do Cuca, e eu também, é algo também que eu vejo poucos falando, né? E talvez eu esteja errado, mas pra mim o trabalho do Cuca até então no Atlético, nessa temporada, obviamente, né? O maior treinador da história do Galo, mas nessa temporada o trabalho do Cuca pra mim é um trabalho medíocre, um trabalho mediano. Nada demais, pelo contrário, conseguiu não classificar em primeiro no grupo mais ridículo da história da Sul-Americana. Grupo mais ridículo, mais fácil, conseguiu não ser líder desse grupo. Né? O Atlético tá aí no Brasileiro, mal no Brasileiro, não tá nem no G6 do Brasileiro. Ah, mas conseguiu uma recuperação, aí ficou, o Atlético se escorou, né? Não, mas teve um início ruim, mas conseguiu uma recuperação. Não tinha nem conseguir recuperação, não tinha que ter tido aquele início ridículo. Aí melhorou porque estava péssimo, aí foi pro mais ou menos, né? Bonzinho e tudo, aí já voltou, já perdeu e tá mal no Brasileiro. E a questão é não só resultados, mas o futebol do Atlético. O futebol do Atlético durante um tempo ali, né, o time tava jogando bem, criando muito e tal. Aí o problema era os jogadores que estavam... O Cuca fazia o time jogar e os jogadores perdendo gol, aquele jogo contra o Grêmio então, né? Mas depois... Cadê? É um time que joga muito pouco. E eu acho que esse time pode jogar mais. Eu vejo o time aí que não tem um super elenco, não tem um super time, tem bons jogadores e o seu treinador consegue extrair o melhor dos jogadores, fazer o time jogar muita bola. O Atlético tem pelo menos um time aí, um 11, que dá para você extrair bem, fazer um time, né, jogando bem ali, marcando forte, né, criando oportunidades, um time mais equilibrado, um time que consiga marcar uma pressão, ter mais intensidade, tudo. A gente não vê isso. A gente viu o jogo do Galo contra o Bahia, um momento ou outro bom, aí vai lá, tira o Scarpa do jogo, o time perde completamente e fica jogando mal, só chuveirinho, não consegue. Então, assim, hoje o time do Atlético é um time mal treinado. Tá? É um time que não tem coletivo. Quando eu falo mal treinado é porque não tem coletivo. O coletivo é muito simplório ali. Defende e tal, tenta um contra-ataque. Isso aí qualquer um consegue fazer. Qualquer treinador vai conseguir fazer isso. O time defende ali, 2 linhas de 4, não sei o que e tal.
toma a bola, tenta sair no contra-ataque pelos lados e tudo. Então, assim, eu acho que tá na hora também da cobrança ao Cuca. O problema é quem que vai cobrar o Cuca, né? Difícil. Porque será que a pessoa vai cobrar o treinador, mas o pessoal lá não paga nem salário de jogador, né? Aí vai cobrar o Cuca. Aí fica difícil, não tem como cobrar Cuca, não tem como cobrar jogador, não tem como cobrar ninguém, porque não cumpre com a obrigação de estar tudo em dia. Aí eu posso cobrar agora, eu posso cobrar. Mas não cumpre, né? Não cumpre, então não tem como cobrar. Aí eu tenho que ficar falando aqui, mas é isso. Então, para mim, o trabalho do Cuca é um trabalho medíocre, né? Um futebol medíocre e que o torcedor, para mim, hora nenhuma eu vejo o torcedor animado e falando, pô, esse time tá jogando, esse time, mesmo sem elenco, pô, esse time tá jogando muito, cara. Esse time aí, eu acho que dá. O torcedor tá olhando e desanimado. Ih, esse time aí desse jeito, com essa bolinha. Eu não sei se vai para algum lugar, não, né? Enfim, gente, realmente eu queria muito estar aqui agora feliz, uma vitória, animado, o time jogou muito, mas infelizmente, né, não é o que a gente tem, e não é o que a gente tem há algum tempo, né, é o que a gente não tem aí, infelizmente não temos essa alegria de poder falar de um time que está jogando muito, pelo contrário, temos que trazer a tristeza de ver um time que não está jogando nada, né, e... vamos aí, quinta-feira tem Bucaramanga, vamos torcer para fazer uma grande partida, para ser uma virada de chave, mas eu acho que tá precisando, tá faltando muita cobrança ali, jogadores, Cuca e tudo, mas tá difícil, tá bem complicado. Eu quero saber a sua opinião, você concorda comigo ou não? Né? Ou você acha que o trabalho do Cuca tá sendo bom, que o problema são os jogadores, ou porque não paga e tudo, o que é o problema? O que você acha? Eu nem acho que o Cuca é o maior problema, né? Mas também, para mim também. Jogadores também pode desempenhar mais, pode jogar mais, mas o time do Cuca o coletivo não tá funcionando. E eu quero saber a sua opinião. Comenta aí. Você me perguntou no bloco anterior se eu venderia o Rubens. Cara, eu acho o Rubens essencial para o esquema do Cuca. É um jogador que dá dinamismo, é um jogador versátil, ele substitui o Arana, então ele economiza na lateral esquerda um suplente, porque o Caio não tá conseguindo, o Caio Paulista conseguindo ser o reserva do Arana. Ele consegue ser primeiro volante, ele consegue ser segundo volante, ele consegue fazer até uma dobra pela esquerda com a Arana e ele. Então essa versatilidade, fora a intensidade, a força, a fase que vive, claro que pesa. Mas, meu querido, 12 milhões de euros para um time que está precisando de dinheiro, devendo salário, e o Rubens, obrigado, vamos lá para Confins, te levo e carrego suas malas. Vendo e vendo mesmo. Você não vende, não? Difícil, né, CJ? É aquela velha história. O clube, às vezes, espera por uma outra negociação e que ela nunca vai aparecer. O jogador pode perder ritmo, performance, vende agora e ele estoura lá na Europa, fala, vendeu de forma precipitada, igual foi como foi com o Savinho. É uma decisão sempre difícil. Agora, a parte financeira realmente deve estar pesando. Quando fala que o Atlético tem 80%, eu não sei os outros 20% a quem pertencem, nesse tipo de negociação, só para o torcedor entender, às vezes, se os 20% pertencem ao jogador, ao empresário, à família dele, o clube costuma na negociação falar, olha, você quer ir? Não, eu quero muito ir. Então tá bom, a gente fica com 90% da venda. Costuma acontecer esse tipo de negociação. E o Atlético ficar com um valor ainda maior. 12 milhões com €1, mais ou menos a 6, como está por aí, 72 milhões de reais. Aí, ó. Ô, meu Mirandinha, você... Abre a janelinha aqui com o Mirandinha. Coloca ele na tela junto comigo, por gentileza. Por gentileza. Pronto. Quem está no rádio não faz diferença nenhuma, mas eu preciso olhar no olho, face a face. O senhor, o Vinícius Grisse, Isso, pode colar a lente, na verdade, aí. O Leandro Cabido. Eu falei assim, Rubens é de 10 milhões para cima. Vocês riram da minha face. Vocês zombaram com o coleguinha nos corredores. Eis que surge uma proposta de 12. Você não vai negar do homem ir, né, Mirandinha? Você não, primeiro que eu não zombei de você. Eu achava improvável mesmo uma proposta acima de 10 milhões pelo Rubens. Tanto que quando falava assim, 4, 5, 6, eu falei, pô, vender o Rubens por 4, por 5, quem que você vai trazer pelo mesmo valor por 4 ou por 5? Você não traz ninguém igual o Rubens. Ou vai trazer igual, 6 por meia dúzia, não ia fazer diferença. Teria que vir uma proposta acima de 10 e você mesmo bancou. Você foi bem, você bancou que poderia vir uma proposta acima de 10 milhões por ele
E eu não acreditava, confesso que eu não acreditava mesmo. Então, dentro do meu raciocínio, vou manter a minha convicção. O Rubens, 12 milhões, CJ, como o Iguinho falou. Conferir se o passaporte dele tá ok, conferir tudo certinho, se tá o carimbo lá dos russos, da esposa dele, não sei se ele tem esposa, e tem que ir, não tem jeito não. 12 milhões, 70 e tantos milhões de reais. Não tem Não esposa tem e tá jeito, grávida Sérgio. ainda. É, e tem esposa tá grávida. Ele fez gol lá e colocou a bola debaixo da camisa lá outro dia, homenageando, é verdade. Tá rolando uma Não. gravidez. Leva a ginecologista, paga a passagem pra ela também. Tem que ir todo mundo. Aqui, assim, Obstetra. Leva o obstetra pra Rússia. É, exatamente, com esse valor, Iguinho, ele quer que leve o corpo médico inteiro. Diga lá, Miranda. Ou seja, assim, até explicando. Mas você tá desesperado pro Rubens sair. Não, a questão não é essa, CJ. Eu acho que o Rubens é um cara muito importante e você frisou bem nesse esquema do Cuca. Esse esquema de marcações individuais, de intensidade, de agressividade. Eu não tenho esses números, mas provavelmente o Rubens é um dos melhores ladrões de bola do brasileiro. O Rubens rouba muita bola o tempo inteiro, desarme é a grande característica dele, ele não desiste. O retorno defensivo dele, ele perde uma bola, ele recupera muito rápido. O que falta, eu já falei isso algumas vezes, do Rubens lapidar é aquela decisão ali no terço final, um cruzamento, um passe para um companheiro, diminuir a intensidade que ele tem sem bola, e quando ele tiver a bola, diminuir isso, ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de lucidez para ele tomar as decisões. Se ele conseguisse melhorar isso, aí o Rubens tem margem até para mais. Só que ele já está há um tempo e não tem conseguido, sabe, quebrar essa barreira de cara mais lúcido, assim, de muitos cruzamentos bons, de muitas finalizações, até andou fazendo uns bonitos gols, mas é isso que falta nele. É um cara importante, mas tecnicamente ainda falta aquele refininho, aquela decisão final. Por isso que eu acho que 12 milhões está muito bem vendido. Deixa o like no vídeo antes de sair, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, clique em hypar, isso ajuda demais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Peço que se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo quem puder, deixe aquele like que ajuda demais o nosso canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal!